Estamos de volta aqui na nossa TV Goiânia Cal, ao vivo para você, lojista de todo o Centro-Oeste, exatamente, todo o Brasil e o mundo até mesmo. Tem pessoas de fora que também acompanham o nosso trabalho, acompanham também o crescimento da Goiânia Cal, essa feira de negócios e exclusiva para lojistas. Nós falamos aqui do pessoal do Centro-Oeste, Goiás, Brasília, Mato Grosso, Tocantins, né? Principalmente também o pessoal aqui do interior do estado que gosta de vir a Goiânia Cal para fazer as boas compras aí que abastecem o estoque e deixam o cliente satisfeito. Gente, nós estamos aqui no Centro de Convenções. A entrada desta edição é pela Rua 30, no centro de Goiânia. Você é bem-vindo. Hoje, domingo, e também amanhã na segunda, você pode participar conosco de 8h30 da manhã às 7 horas da noite. E na terça-feira, nosso último dia, de 8h30 da manhã às 4 horas da tarde, com credenciamento finalizado na terça-feira, às 2 horas da tarde. Você é nosso convidado, seja bem-vindo à Goiânia Cal. E vamos conversar a partir de agora com Viviane Clemente, que é coordenadora aqui da Vitlog em Goiânia, e também participa do grupo, né, de coordenação do Centro-Oeste. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Larissa. É um prazer novamente poder estar aqui na Goiânia Cal, né, participando desse momento, falando um pouquinho da Vitlog, né, e de como a gente vai terminar aí, né, o ano. Já estamos no finalzinho do ano de 2025, né, projetando o ano de 2026. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos falar um pouquinho da Vitlog, né, relembrar um pouquinho dessa empresa que é, querendo ou não, né, um exemplo para todo o nosso país, né, tanto na prestação de serviço, quando a gente fala sobre transporte, né, sobre levar a vida, né, querendo ou não, né, porque através dos produtos vocês levam trabalho, levam vida, levam o crescimento do comércio e da indústria, né, no país. Sim. A Vitlog, ela vem crescendo, né, desde que ela entrou no mercado em 2009, né, como Vitlog, e esse ano foi um ano de um crescimento que a gente também não esperava ser tão promissor, né? Como o nosso diretor, o Marcos, fala, né, o trabalho dele esse ano foi de que a gente tinha que ter algum acontecimento, né, todos os anos dentro da Vitlog que marcasse, né, a história da empresa, e esse ano aconteceram vários, né, então são projetos, né, que foram nascendo dentro da empresa, né, que nos trouxeram muitos resultados esse ano, muitas certificações, né, top de marketing, né, a gente também recebeu a ISO 39001, né, que é de segurança viária. Então, dentro de todos os projetos, né, todos eles a gente teve um tipo de premiação, e isso nos mostra, né, como a Vitlog vem crescendo, né, de uma forma saudável, né, e não só preocupada em atender a parte de serviço, né, que claro, esse é o nosso principal trabalho, mas também mostrar como que é o nosso papel dentro da sociedade, né? Qual que é o papel da Vitlog hoje dentro da sociedade, né? Não só a prestação de serviço, né? Mas o que mais a gente pode estar trazendo dentro do nosso trabalho para as pessoas, né? Então esse é o nosso grande desafio no dia a dia, né? E a gente vem mostrando isso através dos nossos projetos. Isso é bacana você falar do reconhecimento através dessas premiações, porque realmente mostra que vocês vão fora do que muitas outras empresas, muitas outras indústrias às vezes se fecham, né? Em prestar o serviço, esquecer o social, esquecer o humano, né? Sim. E a gente observa que desde o CEO da empresa até a pessoa que está ali no primeiro patamar do chão de fábrica, né? Quando a gente fala sobre essa questão de prestação de serviço de transporte, todos estão nesse pensamento, né? De crescer e de ajudar uns aos outros. Exatamente. Acho que o mais bacana disso é esse trabalho, né? A importância do colaborador em si, do quanto ele é o importante dentro da empresa para que todo o nosso trabalho ele seja feito, né? E também fora da empresa, né? Na sociedade, o que nós conseguimos impactar a sociedade com o nosso trabalho, né? Trazendo isso para as pessoas, mostrando como que é o dia a dia também dos nossos motoristas que andam pelas estradas e os terceiros também que prestam serviço para a Vitlog, né? Então a gente saiu de dentro da empresa, né,
foi para fora para mostrar, né, toda essa diversidade, as culturas, né? Hoje a Vitilog trabalha atendendo toda a região centro-oeste e norte do país, né? E mais o estado do Maranhão, que pega ali uma parte da região nordeste. Então a gente está mostrando toda essa diferença, né, de cultura, de dificuldades, né, de estradas e de como que a gente faz para atender todo mundo, né, de uma forma que consiga ter a parte humana, ter a parte social, né, e atender os nossos clientes, né, aquele cliente que fez a sua compra e está esperando, né, a sua mercadoria lá no estado do Amazonas, né, ou então lá no estado do Pará, no Tocantins. Então a gente está mostrando um pouquinho disso tudo para as pessoas. E por isso que foi desenvolvido esse projeto, né, do sul ao norte Brasil passa pela Vitilog, né? Isso, exatamente. Esse é um projeto, né, que entrou esse ano, que é mostrar exatamente isso, né, as regiões que a Vitilog atende, né, as dificuldades de cada regiões e o que cada região dessas ela proporciona hoje dentro do país, né? Então a gente começou lá pelo estado do Mato Grosso, que foi o primeiro estado onde o projeto Brasis da Vitilog começou, né? Onde mostrou ali toda a região, porque o estado do Mato Grosso é um estado muito complexo. Sim. Né? Então assim, a gente tem longas distâncias dentro do próprio estado, né? E que muitas vezes as pessoas nem têm noção dessas dimensões. Né? Então a gente começou com esse projeto no Mato Grosso, né? Depois teve o projeto do Espírito Santo, teve o projeto lá de Fortaleza também, né? E finalizou com um projeto que foi saindo aqui de Goiás até o estado do Pará, né? Onde foi mostrando também todo esse trecho, né? Hoje que é um dos principais, né? Que liga aqui Goiás ao norte, né? E que o norte hoje ele recebe tudo pronto, né? Ele não produz nada. Né? Então hoje tudo que vai para o norte é tudo que sai, né, de outros estados para lá. Então foi o último trecho ali que foi feito, né, o trabalho todo, mostrando toda essa dificuldade também, as estradas, né, a falta de infraestrutura hoje, né, para os nossos motoristas, né, que passam dificuldade na estrada, não tem posto muitas vezes para parar para fazer o seu descanso, para poder pernoitar, né? Então tudo isso a gente trouxe para mostrar que é o impacto, né, que dá em toda essa cadeia logística hoje dentro do Brasil. E o que chama atenção, né, que o transporte ferroviário ele é o principal hoje no nosso país, né? E você falando do estado do Pará, por exemplo, muitas coisas, viu, Lúcia, para você que acompanha, para você que nunca foi à região norte do estado, por exemplo, tem muitas coisas que chegam no Pará e de lá são distribuídas para outros estados que só chega de barco ou só chega de avião. Então, assim, é um desafio imenso, né? Sem contar as cidades ribeirinhas. Eu falo que o nosso Brasil é como se ele tivesse vários países dentro de um só. Porque muda a cultura, muda os costumes, muda a infraestrutura desses lugares, né? Então, assim, isso é muito bacana vocês mostrarem isso no dia a dia. Para quem quer saber mais informações, só ir lá no perfil do Instagram da Vitilog, eles estão postando lá, eu vejo o Marco sempre colocar lá os vídeos, né, contando essas experiências pra gente. Eles sempre postam, né, durante o trabalho eles já vai fazendo algumas postagens, né, e depois sai o vídeo oficial, né, esse último ainda do Goiás ao Pará ainda não saiu, né, tá para sair aí nos próximos dias, mas é isso que você falou, né, Larissa, a região norte, principalmente, que tem toda essa diferença, né? Porque chega lá de uma forma, para ir para outros lugares tem as formas ribeirinhas que a gente atende, né? Que vai de barco, né? Para ir até Manaus, né? Vai através do porto, né? Amapá também. Então, assim, são várias formas de transportar aquela mercadoria e que aquela mercadoria vai junto com pessoas, vai junto com outros materiais, né? Porque vai tudo no mesmo barco, no mesmo navio ali, né, que leva tudo. Então, assim, é bem diferente, né? E às vezes a pessoa que está aqui não tem a noção,
né, de como que essa carga vai chegar até o cliente final dele, né? E essa questão da logística é muito importante a gente falar, porque vocês estão trabalhando com o sustento de famílias, né? Que são esses lojistas, são esses empresários, são pessoas que dependem desse produto, né? Então, assim, tratar a qualidade de vida de quem presta o serviço e a qualidade de entrega disso é muito importante também. Sabe que o nosso grande negócio hoje ainda é o calçado, né? Mas nós atuamos também no ramo farmacêutico. Sim. Né? Então você imagina nós transportar um medicamento que sai aqui de Goiás, né? Hoje aqui é um dos maiores polos da indústria farmacêutica, né? E que a Vitilog também atua hoje dentro desse negócio, né? E a gente leva, né, todo esse medicamento também para a região norte, né? E o nosso grande fluxo é a região norte. Então, assim, é todo um cuidado, né? São normas hoje que a gente precisa cumprir dentro da legislação da indústria farmacêutica. Para quê? Para que esse medicamento ele chegue lá exatamente dentro da temperatura que o cliente precisa, né? Porque hoje o medicamento tu tem que cumprir uma legislação ali que tu precisa transportar ali entre 15 e 30 graus para que a gente possa consumi-lo, né? E aí como que a gente faz uma logística dessa num país como o Brasil, né? Onde tu sai de um estado que é um calor, né? Chega lá o calor é maior ainda ou frio, né? Então assim é uma logística que tu tem que ter muito conhecimento do que você está fazendo, né? Muito trabalho, envolve muitas pessoas, né? E o cuidado em manusear essa carga, né? Em como transportar ela para que ela chegue lá no destino final realmente, né, preservada, porque o cliente precisa consumir. Então, todos esses cuidados a gente também precisa ter, né? Então, é uma cadeia hoje, né, dentro da empresa que a gente tem, onde a gente tem investido muito também nessa área da indústria farmacêutica, para poder cumprir toda essa legislação da RDC, né? Então hoje a gente tem farmacêuticas dentro da empresa para que a gente possa cumprir todo esse processo e atender os laboratórios, né, partindo aqui do estado de Goiás. Com toda certeza. E por falar em conhecimento, vocês também desenvolveram a escola de motorista, né? Isso. Aconteceram aqui em Goiás, em Goiânia. Exatamente, né? Esse é um projeto que iniciou o ano passado dentro da empresa também. E veio de uma necessidade hoje, que é a mão de obra, né, de motoristas profissionais, que hoje é um dos grandes gargalos que a gente tem dentro da empresa. Por quê? Porque hoje o motorista ele não é mais aquele motorista, né, que segue o pai. Né? Então, antigamente era o pai que passava para o filho, né? E isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? E acabou sendo hoje uma das vagas que a gente tem maior dificuldade para contratar. E, diante disso, né? Então, em uma das visitas também do Marcos, a nossa filial de Belém, um dos colaboradores, né, perguntou por que a gente não dava oportunidade, né, deles passarem a ser motoristas, né? E aí surgiu então a ideia da escola do motorista dentro da empresa, né, que se chama João Dias, o nome da nossa escola, que é o pai do seu João, que é uma homenagem ao pai do seu João, né? E foi criado então ano passado a primeira escola de motorista. A primeira turma foi na Matriz em Porto Alegre, onde foi selecionado 6 motoristas, né? E a segunda escola foi aqui em Goiânia, onde a gente teve a participação de 15 pessoas na primeira escola, né? Dessas 15 pessoas, 7 pessoas se mantiveram trabalhando conosco até hoje, né? Ainda fazem parte da Vitilog. E esse ano a gente teve a segunda escola, né? E como a retenção maior foi aqui em Goiânia, né? Então a segunda escola a gente fez novamente aqui em Goiânia. A gente teve 11 alunos na nossa escola. E todos eles foram formados, né? Se formaram, estão trabalhando conosco. Teve 2 que agora acabaram saindo, né? Por iniciativa deles mesmo, né? Mas a gente formou os 11 estavam trabalhando conosco. Hoje eu estou com 9 deles trabalhando ainda dentro da empresa, né? Então é um projeto que também é muito bacana. Por quê? Porque a gente profissionaliza eles, a gente pega aqueles
aquelas pessoas que têm a carteira de habilitação, mas que elas não têm a experiência, né? E muitas vezes não conseguem entrar no mercado de trabalho por falta da experiência, né? Então nós oportunizamos isso a eles. Então eles passam os 90 dias do contrato de trabalho dentro da escola, que é uma parceria junto com o Sesc e Senat, né? E depois esses 90 dias entre aula teórica e aulas práticas, né, onde eles aprendem tudo. Juntamente a gente tem um instrutor também hoje dentro da Vitlog que faz todo esse acompanhamento junto com os motoristas, e aí a gente parte para a formação deles, né? E aí a formação também é um momento muito legal, porque é uma formação mesmo, né? A gente faz colação de grau com eles, eles recebem lá o certificado, né? A gente faz toda uma comemoração juntamente com a família, porque é uma conquista para eles, né? E ali dá continuidade no trabalho dentro da Vitlog, né? Como nossos colaboradores. E isso é muito legal, Viviane, você compartilhar isso com a gente, que eu acho que é um exemplo a ser seguido por outras empresas, dessa valorização, né? Porque realmente, a gente sabe, tem emprego, tem, né? Mas falta realmente quem quer trabalhar muitas das vezes, e falta também essas pessoas que não têm experiência, né? E quando vocês trazem isso, vocês humanizam o processo, querendo ou não, né? Porque vocês atendem uma demanda, atendem um sonho, né? Às vezes até a pessoa não sabia que poderia desenvolver isso e consegue desenvolver essa função, né? E até porque o mundo é como você falou, né? Além das pessoas não seguirem mais a questão de uma profissão que o pai tinha. Que a mãe tinha, a tecnologia também dos veículos hoje é totalmente diferente de 10, 15 anos atrás, né? E a Vitlog trabalha também com veículos que são atualizados, que são, querendo ou não, que mantêm esses padrões de exigência para os produtos. Hoje os nossos veículos, eles têm em média aí 5 anos, então são veículos novos, né? A gente trabalha muito essa questão também da frota, tá sempre sendo renovada. Então realmente, né? Tem que acompanhar hoje a tecnologia, né? Hoje um caminhão, ele tem mais tecnologia muitas vezes do que um carro, né? E o legal também, Larissa, é que nessa segunda escola nós tivemos colaboradores internos que se candidataram para ser motorista. Que bacana. Né? Então eu tive um colaborador que ele era operador de empilhadeira e ele queria ser motorista. Então ele entrou na escola, né, se formou, está fazendo a troca de habilitação agora, porque ele entrou com a habilitação B para poder fazer a troca durante o processo, né? Então, assim, ainda existe pessoas que têm o sonho de ser motorista, né? Então a gente oportuniza e a gente faz todo esse trabalho muito perto. Por quê? Porque nós temos uma sala de treinamento dentro da nossa filial, onde a gente consegue fazer toda essa escola dentro da nossa empresa. Então eles estão ali o tempo todo em contato diretamente conosco, né? A gente acompanhou a escola com eles em tempo integral. Dentro desses 90 dias a gente tinha toda uma equipe cuidando deles. Né? Então, assim, é tudo feito um projeto diferenciado para eles. A escola do motorista, durante os 90 dias, a gente trabalha somente a escola. Né? O uniforme é diferente, para identificar que eles são os alunos da escola. Né? Toda a minha equipe que trabalha comigo na minha filial de RH, né? Cuidando deles o tempo todo, né? Com treinamentos, são paparicados. Cuidados, são bem cuidados, são paparicados, né? Por quê? Porque a gente faz eles se sentir parte da empresa desde o primeiro momento, né? Então é o cuidar das pessoas, né? Receber eles com carinho, zelar por eles, fazer com que a família esteja presente nesse momento, né? Porque eles não sabem onde eles estão chegando. Né? E quando a gente está chegando em algum lugar, a gente fica receoso, porque a gente nunca sabe como que a gente vai ser recebido pelas pessoas, né? Então a gente sempre trabalha isso, né, para cuidar bem deles, receber bem os nossos colaboradores, né? E semanalmente a gente tinha uma reunião, né, entre nós filial e a nossa área de RH da matriz, né, que estava junto nesse processo para que a gente pudesse cuidar desse trabalho num todo, né? Porque tu precisa avaliar as pessoas também, tu precisa ter avaliação comportamental, tu precisa entender se aquela pessoa está com algum problema, qualquer dificuldade. Então tudo isso durante a semana nós íamos trabalhando com eles, né? E toda quinta-feira na nossa reunião a gente trazia todos os pontos, né? Os positivos, negativos, né? E de que forma a gente ia trabalhar a próxima semana com eles ali
para a gente alinhar aqueles pontos, né? Então, é o cuidado, né? É o trabalho humano que a gente tem hoje dentro da Vitilog, esse é um dos nossos valores, né? Então, a gente tem todo esse cuidado com os nossos colaboradores e com o pessoal da Escola dos Motoristas também. Ou seja, daqui a pouco tem outras unidades do Brasil também que devem receber essa escola de motoristas, além de Porto Alegre e como aqui em Goiás, né, Goiânia. A ideia é levar para as principais filiais, né? Porque hoje, né, todas precisam, né? Hoje todas as nossas filiais, a gente tem, né, os motoristas, tanto de coleta e entrega, quanto os nossos motoristas de viagem, né? Então, sim, o projeto é para ser estendido a todas as filiais, né, para que todo mundo possa proporcionar isso, tanto para o seu colaborador interno, aquele que também tenha vontade de ser motorista, quanto para outras pessoas daquela região, né, que também tem a categoria D e E, mas não tem a experiência, né, e que é uma oportunidade de poder entrar no mercado de trabalho. Pela sua fala, 2025 foi um sucesso, acho que para todos que participam da família Vitilog. E o que esperar de 2026? 2025, sim, foi um sucesso, né? Acho que surpreendeu muito a nós. Como eu estava te comentando, né? A gente teve várias premiações esse ano. A gente teve a premiação também pela questão das enchentes do ano passado, de 2024. De tudo aquilo que a gente conseguiu levar, né, para o Rio Grande do Sul, né, e o projeto ele iniciou aqui em Goiânia também, juntamente com o pessoal do Cindy Lojas, né, com o Cristiano, que foi quem entrou em contato conosco, e a gente abraçou, né, isso, e isso nos deu também uma premiação esse ano por todo esse trabalho que a gente fez o ano passado, que eu acho que foi um trabalho essencial, né, e que a gente se dedicou muito a poder ajudar as pessoas, né, as famílias naquele momento, né, e outras premiações que a gente teve esse ano também, né, com o prêmio do Craque do Trecho, que é um projeto também que a gente tem dentro da Vitilog, que é onde a gente trabalha com os nossos motoristas, onde eles são premiados, né, dentro do projeto de telemetria, visando a segurança no trânsito, visando a segurança deles no dia a dia, né? A gente também teve a certificação da ISO 39001, onde a gente iniciou esse ano também com a ISO, que é de segurança viária, né? E no dia que a gente foi receber a certificação, a gente também foi surpreendido pela premiação, né, de ser uma transportadora que cumpre todos os processos, né, e que fomos premiados em primeiro lugar, né? Não esperávamos, né, por isso, então acho que tudo que quando a gente não espera, né, que vem de surpresa, é muito bom, né? E 2026, né, a gente espera continuar tendo, né, todo esse sucesso que a gente teve nesse ano de 2025. Né, vai ter continuidade aí do Brasil da Vitilog, o Vida no Volante, né, que é um projeto onde a gente fala da importância do motorista dentro da sociedade. Né, hoje as pessoas, né, muitas pessoas olham os caminhões na estrada, né, julgam, né, mas são eles que levam, né, o progresso do Brasil. Então é um outro trabalho também que a gente faz junto, né, com o Brasil da Vitilog, que é conhecer as histórias dos motoristas, né. É uma coisa que quando a gente vê os vídeos ali do Vida no Volante, é uma coisa que mexe muito com nós, porque fala muito de família, né, do quanto que eles trabalham para poder dar um melhor estudo para os filhos, né, onde eles conseguiram comprar suas casas, ter seu carro, e mesmo assim eles continuam ali no dia a dia, né. Para mim é um projeto que me emociona muito. Eu sou filha de motorista, meu pai era motorista, né, hoje trabalho dentro da área de transporte, então assim, é um projeto que eu acho muito lindo, porque antigamente, né, a gente não se falava tanto nisso. Sim, né? Não tinha valorização Não necessária. tinha valorização, né? E eles são realmente as pessoas que fazem toda a diferença, né? Então esse é um trabalho também que a Vitilog trouxe esse ano, que eu tenho certeza que é um dos trabalhos que o ano que vem com certeza vai nos trazer algum tipo de premiação. E projetar aí 2026, né, que a gente tenha cada vez mais sucesso, crescimento, né? Acho que a Vitilog ela vem crescendo de uma forma muito sustentável, né? De uma forma sempre com os pés no chão. A gente não faz nada que seja para voltar para trás, né? A gente sempre tem certeza daquilo que a gente está fazendo.
então que 2026 seja um ano aí de mais crescimento, né? Abrimos mais 2 unidades agora no final de outubro, né? Que é uma filial que a gente abriu na Bahia, uma outra filial no estado do Mato Grosso do Sul também, para poder atender nossos clientes. Então é crescer, né, de uma forma saudável, para que a gente possa continuar tendo maior colaboradores, maior quantidade de pessoas trabalhando conosco, maior quantidade de famílias, né, que dependem hoje da Vitlog, e cuidar dos nossos clientes, né, entregar aquilo que eles, né, confiam no nosso trabalho. Com toda certeza, Viviane, um prazer sempre falar com você, de você compartilhar o conhecimento, compartilhar as benfeitorias que a Vitlog tem feito, porque a gente observa em cada palavra que você testemunha pra gente desse contato, desse trabalho que vocês desenvolvem, a verdade do trabalho de vocês. Sim. E realmente, o Vitlog, acho que desde a primeira vez que eu conversei com você, que eu tive a oportunidade também de conversar com o seu João, de conhecer a família Vitlog, porque vocês são transparentes, vocês são o que são, e eu acho que realmente o que vocês estão colhendo, premiações, reconhecimento, é só um início, 1% de tudo que vocês fazem, que vocês também merecem também nessa valorização do profissional, da vida, da segurança também e da qualidade de serviço. Obrigada, viu? Obrigada, Larissa. Você, fica o convite, né, para você conhecer a nossa filial aqui em Goiânia. Será um prazer te receber lá e com certeza, né, eu, né, tenho amor pelo meu trabalho, eu tenho muito amor pela Vitlog, então assim, e realmente, né, o que a gente faz é um trabalho bem transparente, é um trabalho verdadeiro, né, e um trabalho que realmente reconhece as pessoas, né, e que cuida muito dos clientes que tem, né, eu acho que o nosso bem maior é os nossos clientes, né, então a gente faz para realmente ter os nossos clientes sempre conosco. Obrigada. Muito obrigada. E ó, gente, a Vitlog é parceira, tá sempre aqui com a gente também na feira Goiânia Cal. Nós estamos na 12ª edição do Preview Goiânia Cal e você pode participar, Lodi. Você tá precisando, então, pensar no transporte? É só conversar com a Viviane, com o pessoal aqui da Vitlog, que eu tenho certeza que eles vão solucionar para você a melhor logística necessária para você receber os seus produtos da melhor forma possível e, ó, no tempo necessário, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do Ao Vivo da TV Goiânia Cal. Até lá!